Atualmente, a procura por profissionais que cuidem da contratação de serviços terceirizados de manutenção e infraestrutura, conhecidos por facilities, tem aumentado cada vez mais. O profissional que se especializa em facility management precisa ter resiliência e deve zelar para que toda a empresa funcione corretamente dentro de um empreendimento. Para isso, esse especialista deve entender de sistemas técnicos e, principalmente, ser o agente integrador de todos os serviços, processos e pessoas envolvidas. Dessa forma, é possível garantir que o local dê condições de operação no menor custo possível e maximize o valor do imóvel para o investidor ou o dono da propriedade. O Luciano Brunherotto, que é presidente da Associação Brasileira de Facilities, a Abrafac, está conosco e vai explicar mais sobre o assunto. Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. É um prazer estar aqui falando com vocês, com os meus colegas engenheiros. Eu também sou engenheiro civil de formação e é um prazer também porque vamos falar de facilities, que é uma atividade, não é uma profissão, e eu sempre tenho que responder de cara o que é Facility Management. A ISO 41001, ela favoreceu muito a nossa explicação, porque ela unificou o entendimento do que é a atividade de Facility Management, que é uma função organizacional que integra pessoas, processos e a propriedade dentro de um ambiente construído. Ou seja, nós estamos mexendo com os serviços dentro de uma instalação, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do core business, da atividade principal. Então, isso para nós faz com que a gente abstraia um pouco, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês o quanto isso está no nosso dia a dia, né? O quanto isso está próximo do nosso dia a dia. Aqui nós temos uma imagem de fundo, por exemplo, um shopping, né? E num shopping, você chegou no shopping, você já tem um piso, o estacionamento, você tem uma área onde você tem o piso limpinho, as vitrines, ali tem facilities. Você foi no banheiro, tinha papel, a água estava funcionando, deu descarga, funcionou, lá tem facilities. Por quê? Porque uma das funções do profissional de facilities é garantir o conforto das instalações, né? Então aqui a gente vê, ele assegura o funcionamento e a disponibilidade de toda essa infraestrutura, seja no shopping, seja num hospital, seja num prédio comercial, ou seja, a gente está falando de todas essas atividades, como iluminação e energia, a temperatura do ambiente, ou seja, a regulagem e a manutenção do ar-condicionado, a água e instalações hidrossanitárias e também os elevadores, escadas, enfim, toda a infraestrutura necessária para que qualquer ambiente de trabalho funcione. Então, uma outra característica importante é a questão da segurança, ou seja, segurança no sentido de que a gente tem, obviamente, que garantir a segurança natural das pessoas que estão nesse ambiente de trabalho, mas também toda a infraestrutura que vai garantir essa segurança. E aí nós estamos falando de CFTV, que são circuito fechado de TV e controle de acesso, os elevadores de emergência, a parte de detecção e combate a incêndio, rotas de fuga, ou seja, manter ou garantir que qualquer ambiente de trabalho tenha um mínimo de segurança para que as pessoas tenham a sensação de segurança, não a hostilidade ou até a imposição de ter uma pessoa, né, um segurança armado ou não. Então, segurança no âmbito geral da organização. Um terceiro item importante da nossa atividade de facilities é a questão da continuidade do negócio. O famoso BCP, ou Business Continuity Plan, que é o plano de continuidade de negócios dentro das organizações, onde a gente tem que garantir o funcionamento e a continuidade dos negócios. E isso vai desde uma UTI neonatal dentro de um hospital, até uma área de data center dentro de uma empresa de telefonia, por exemplo, que separa aquela infraestrutura para toda a operação da companhia. Então aqui nós estamos falando do plano de emergência, da geração autônoma, as usinas de energia, quando for o caso, no breaks e data centers, operação segura em sistemas de potência, ou seja, são todas as utilidades que fazem com que aquele ambiente seja da iluminação mais simples a também a operação de uma unidade de estação de tratamento de água e esgoto, que pode às vezes parar uma companhia quando mal operada, né? Então nós temos também como
um quarto item para a gente abordar em relação a esse assunto, o atendimento. Atendimento é um dos itens que talvez os engenheiros tenham que ter um pouquinho mais de habilidade, são pessoas mais diretas, pessoas que trabalham mais focadas em números, em dados, em estatísticas, mas este profissional de facilities, ele tem que manter a equipe constantemente treinada para a operação do edifício ou da instalação. E aí nós estamos falando de vários itens, como rondas e vistorias, operações e manobras de infraestrutura, que são partes mais técnicas, atendimento aos usuários e acompanhamento de terceiros. Usualmente, grande maioria dos serviços de facilities são terceirizados. Luciano, é necessário que seja terceirizado? Não. Você pode ter uma gestão própria de limpeza. Usualmente ela é terceirizada. Então você tem a gestão dos terceiros e principalmente o atendimento aos usuários. Né? Quando você está falando com o público, você fala do cliente final num shopping ao presidente da empresa que foi visitar as instalações. Então acho que esse ponto é importante porque é uma das características muito importantes do profissional de facilities. Aqui a gente tem então, para fechar um pouco o tema de principais requisitos ou habilidades que esse profissional tem que ter, não pode perder o foco no resultado. Nós estamos dando suporte a uma organização e vocês já viram o impacto que isso tem no dia a dia da organização e a gente precisa usar de forma, hoje em dia, cada vez mais os recursos naturais de forma eficiente, né? Seja energia, seja água, seja o gás. Monitorar e gerenciar os recursos e planos de trabalho, que são os famosos planos de manutenção corretiva, preventiva, detectiva, reativa, administrar as ocorrências, as ordens de serviços que chegam, né, as demandas que chegam dos usuários de toda a natureza, né, e gerenciar custos e orçamento acompanhando o dia a dia dos resultados. A área de facilities trabalha com uma quantidade, um volume de despesas muito grande, né? Então, a gente tem que ter, e eu sempre coloco um exemplo simples, a gente precisa sempre sim olhar custos, mas também olhando a atividade, o impacto que isso tem no usuário. Então, é aquele balanço entre a qualidade do serviço prestado no menor custo possível. Se eu puder, então, resumir um pouquinho do que é ou quais são as principais características do profissional de facilities, eu resumiria nesses itens, que é garantir a continuidade dos negócios, da infraestrutura e das utilidades, ou seja, não fazer com que a companhia pare. A companhia, você é o mantenedor, o garantidor de que a companhia vai continuar atuando. Segundo, ela hoje é motivo de atração e retenção de talentos por conta de você manter um bom ambiente de trabalho. Quem que não gosta de trabalhar num ambiente arejado, com uma boa iluminação, persiana adequada, ou seja, garantir essa qualidade do ambiente de trabalho é uma das responsabilidades do profissional de facilities, que tem impacto direto na atração e retenção de talentos nas companhias. Aqui é um ponto crítico, claro, a gente sempre é cobrado pelas despesas. E depois da folha de pagamento, depois da parte de pessoal, o segundo ou terceiro maior gasto das companhias está na área de facilities. E por último, a gente contribui com a competitividade das companhias. Obviamente, a companhia precisa dar lucro e uma companhia que dá lucro, ou ela gera mais receita ou ela diminui despesa. E aí o nosso impacto direto em gerar o melhor serviço no menor custo para que ela seja altamente competitiva. E aí sempre nos perguntam qual a habilidade que o profissional de facilities tem que ter. E aí eu acho que aqui nos 4 itens a gente resume um pouco do quais são as habilidades que também os engenheiros deverão ter para atuar na área de facilities. O primeiro deles é multitarefas. Afinal de contas, você está tratando de um assunto de limpeza, pode ser um de estacionamento, impressão e cópias, manutenção, ou seja, atividades que acontecem no dia a dia, a dinâmica do dia a dia ela é muito intensa, então poder tratar com vários assuntos ao mesmo tempo é uma das habilidades do profissional de facilities. O segundo item é gostar de pessoas. Afinal de contas, nós estamos tratando no dia a dia para manter e garantir os serviços que estão sendo prestados de pessoas para pessoas. E você é gestor desses funcionários, dessas empresas, que tem que prover o serviço para o seu cliente final, normalmente um cliente interno, né? Então, gostar de pessoas é uma atribuição que precisa ter no dia a dia do gestor de facilities. Servir.
A palavra, a origem, é de realmente dar sem receber em troca, né? Ou seja, se você quer glamour e quer uma atividade que vai ter reconhecimento a todo instante, não é Facilities, porque Facilities é aquela atividade que é back-office, que é uma atividade de apoio e que usualmente você só aparece quando dá errado. Então você precisa garantir que dê sempre certo, esse é o desafio, e ter o prazer de servir. Então acho que servir é até uma das habilidades das que eu mais gosto, mais nobres dessa atividade. E resiliência, né? Resiliência porque você está falando com ambientes de missão críticas muitas vezes, de alto estresse, para garantir a continuidade de um negócio e ao mesmo tempo uma cobrança por custos. Então essa capacidade elástica da resiliência, de você sair, esticar e voltar depois para um ambiente mais natural, porque você está falando às vezes com o presidente da empresa e depois você vai estar falando com o atendente da recepção. E você precisa ter esse jogo de cintura. Eu acho que basicamente é isso. O que eu gosto de encerrar a apresentação e falar, e aí, Bárbara, eu queria te mostrar um pouco dos números, né, do que pode motivar os engenheiros a entrar nessa atividade, é um pouco do crescimento dessa atividade no país e principalmente as médias salariais, que são muito boas se comparada ao resto do país. Ou seja, uma atividade altamente democrática, né, uma atividade que você pode ter engenheiros, mas tem outras também profissões que podem atuar em Facilities e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de carreira. E que o nome inglês que não seja um limitador, né? E que essa apresentação tenha sido esclarecedora para mostrar para vocês de que essa é uma boa atividade para o engenheiro seguir como carreira profissional. Realmente, é uma área muito interessante e que possibilita aí uma gama infinita de oportunidades. Vamos agora para a entrevista? Vamos lá. E como podem ser definidos, então, os serviços de Facilities? E quando a gente pensa no profissional da engenharia inserido nesse contexto, onde ele se encaixa? Bom, Bárbara, na verdade, os serviços de Facilities, ele tem como principal mote dar suporte às organizações, ou seja, ele dá apoio ao core business, ou seja, ele faz com que as empresas continuem operando através dos seus serviços de apoio. E o profissional de engenharia tem, na verdade, um papel fundamental, porque nós temos muitas áreas técnicas dentro da engenharia, que é manutenção, instalações, infraestrutura, energia, e o profissional de engenharia se encaixa perfeitamente nessas atividades. E dentro disso, existem normas nacionais ou internacionais que regulam essa atuação? Nós temos sim, nós temos um grande avanço na área de Facilities, que não é uma profissão, é uma atividade, mas hoje ela tem a ISO 41000, que é a ISO de Facility Management, que é exatamente o que regula o nosso segmento e que vai dar um salto no mundo todo. Mais de 48 países trabalharam nessa normatização, começando pela própria definição, que é difícil porque é um nome em inglês, né, Facilities, e a gente então tem agora uma unidade para ter até uma certificação em Facility Management com a ISO 41001, que deve acontecer agora nos próximos meses. Excelente. E como é a demanda por profissionais da engenharia especializados em Facilities? Bom, é enorme. E é por uma questão muito simples, né? O profissional da engenharia, ele é multitarefas, né? Ele tem uma habilidade bastante clara, óbvia, nas questões práticas diretas da matemática, do raciocínio lógico, mas ele também tem uma abrangência que precisa. Eu sempre falo que Facilities ele é um especialista em generalidades, né? Então, o engenheiro que tem que ter a maleabilidade de poder lidar com várias situações e, óbvio, complementando com as questões técnicas que são muito importantes para instalações, para os sistemas e prédios inteligentes, cada vez mais existe uma demanda muito grande para o profissional de engenharia. Quanto às competências, o que se busca então no engenheiro para que ele trabalhe com Facilities? Olha, como eu disse, são algumas competências que a gente tem, mas eu diria que uma que o engenheiro precisa desenvolver é a habilidade de relacionamento interpessoal. A gente vira um grande psicólogo dentro das organizações, né? Porque a gente está, ao mesmo tempo, falando com um pessoal da limpeza e depois de 2, 3 minutos nós vamos estar falando com o presidente da empresa, né? E, óbvio, nunca ligam para Facilities
para elogiar o ar-condicionado ou para falar que está tudo bem, né? Normalmente ele liga por um problema, porque a gente é lembrado quando não funciona, né? Então acho que o engenheiro precisa criar esta habilidade de relacionamento, isso tem a ver com resiliência que eu já falei, então é isso, acho que essa é a habilidade principal. E agora, Luciano, então para a gente finalizar, o estudo de patologias em estruturas de concreto e aço é uma especialização que pode contribuir para a atuação do profissional em facilities? Sim, o engenheiro civil especializado nessa área, ele tem com certeza, porque a manutenção predial, sendo um dos itens super importante para a continuidade do negócio e principalmente para manter uma operação redonda, é com certeza uma especialização que vai fazer diferença para o engenheiro civil quando entrar em facilities. Excelente, Luciano. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aí sobre o tema. E você, não deixe de atualizar as informações e competências do seu perfil no canal Conecta. Muitas empresas de facilities que atuam no Brasil estão cadastradas no nosso portal, esperando, quem sabe, por profissionais como você. Bom trabalho e até a próxima!